Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, a primeira leitura começa com o próprio Deus dizendo a Samuel: Até quando ficará chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? É uma indagação que o próprio Deus faz para Saul, que aqui a gente pode até imaginar, né? Aqueles pais que ficam dizendo para a criança mimada, né? Até quando você vai ficar chorando aí? Eu não vou dar para você, né, doce, não tem como comprar agora. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o conformar-se com a vontade de Deus, porque foi justamente isso que Deus fez com Samuel. Quebrou de modo que ele se conformasse, entendesse a vontade de Deus. Mas isso não foi do dia para a noite, embora pareça que ser um versículo, uma coisa rápida, mas isso nos dá a entender que durante muito tempo Samuel ficou voltado em suas lágrimas naquilo que havia acontecido. Porque vejam, Samuel não fez nada de errado. O povo vinha a ele pedindo o rei. Ele disse tudo aquilo que Deus pedia para que ele dissesse. Primeiro disse: olha, não é bom ter um rei, porque vai fazer isso, isso e isso com vocês. E aí, depois de um tempo, Deus diz: então tudo bem, deixa que eles, né, eles querem ter rei, então vão ter um rei. E aí vai lá e escolhe Saul. E, obedecendo a voz de Deus, Samuel vai lá e unge Saul. Então ele não fez nada de errado. Mas esse entender a vontade de Deus, o quanto custa. Precisamos sair de nós mesmos. É até engraçado. Eu, quando estava preparando a homilia, tentando lembrar de exemplos. E o exemplo que me veio, coisa de criança, né? O exemplo que me veio foi um desenho que eu assistia quando era criança. Um episódio de Tom e Jerry. Tom e Jerry é aqueles, o gatinho que fica correndo atrás do ratinho, sabe? E tinha um episódio que era o Patinho Amargurado. Que era um patinho amarelinho, que ele estava lendo o livro O Patinho Feio. E aí, aqueles livros infantis, então tinha a foto do patinho feio, ele via que o patinho feio era a mesma aparência dele, e ele começava a chorar. Eu sou horrível, eu sou feio, eu mereço morrer. E aí então o Jerry começa a levantar a moral dele, né? Não, você não é assim, tudo mais, e começa a colocar enfeites nele e tudo. Fala, não adianta, eu prefiro morrer, eu tenho que morrer, eu sou feio mesmo. E aí ele vai, né, correndo atrás do gato, pedindo para que o gato coma ele, né? E aí toda vez quando o gato vai tentar comer ele, aí o Jerry resgata, né? E fica assim o episódio todo, até que no final
Engraçado. Até que no final, ele já fugindo, né, colocou um saco na cabeça, porque ele era horrível mesmo e tudo. Aí ele encontra uma patinha, que acha ele bonitinho. E aí o olhar dele sai de si mesmo, e começa a olhar a patinha. Aí muda. Aí eles saem felizes, tudo, né? É basicamente assim, resumindo em alguns segundos, o episódio do patinho feio. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Eu mereço morrer, eu não mereço essa vida. Porque nós nos voltamos às nossas realidades e queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Esperamos um mundo ideal para que nós comecemos a ser perfeitos, comecemos a caminhar nos caminhos de Deus. Não, padre, quando o meu marido começar a ir à missa, aí sim, padre, eu vou começar a ser uma boa esposa. Padre, quem me impede de poder rezar mais, de poder me oferecer mais a Deus, padre? É os meus filhos, porque, nossa, padre, você não sabe como é que ela é em casa. E a gente vai colocando nos outros o obstáculo, vai esperando o mundo ideal, vai esperando uma situação ideal, para que nós comecemos a servir a Deus. Em outras palavras, vamos colocando no obstáculo, ou melhor dizendo, o obstáculo nos outros. Só que na verdade, o grande obstáculo, quem mais nos impede de chegarmos a Deus, não são os outros, somos nós mesmos. Nós que colocamos essas barreiras. E a prova disso, meus queridos irmãos, é que se nós fizéssemos uma simples meditação, onde no nosso lugar estivesse um santo, as ações seriam diferentes. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós percebemos que eles não esperaram um mundo ideal para começarem a servir a Deus. São Francisco não esperou o mundo ideal. Não, quando meu pai for dessa forma, quando a minha mãe for dessa forma, aí eu vou começar a servir a Deus. Assim como Santa Rita de Cássia não esperou que o seu marido se tornasse um bom marido, para que ela começasse sim a servir a Deus. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós vemos que não foram obstáculos à situação em que eles viviam. Muito pelo contrário, foram um trampolim, foi um trampolim para a vida deles. E essa é a realidade, de se conformar com a vontade de Deus e enxergar que o agora e o presente que Ele nos oferece, as situações em que nós vivemos hoje, seja você com a doença que tem, seja você com o marido, com a esposa, com o serviço ou com a falta dele, no momento em que você vive agora, essa situação, ela é a situação que o Senhor escolheu para te fazer santo. Não espere, meus queridos irmãos, o mundo ideal para ser generoso com Deus. Olhe para além. Nós nos voltamos muito às aparências, isto é, o nosso olhar está muito raso. Olhemos para além. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. O Senhor quebrou e moldou Samuel, fazendo com que Samuel olhasse além. E quando Samuel se conformou com a vontade de Deus, o resultado disso foi um novo rei que surgiu, Davi, que se tornou modelo de rei para todo Israel. Através de Davi surgiu, da descendência de Davi, que veio Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, não olhemos tanto para as situações que nos vêm, mas damos um passo para Deus. Já demos este passo agora, pois este é o tempo que o Senhor fez para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.